Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O abacate faz sucesso, principalmente para quem segue uma alimentação saudável, mas agora o preço do quilo está indigesto, viu? A fruta está 10 vezes mais cara do que no início do ano. O preço está nas alturas. O quilo da fruta que na Ceasa de Goiás no início do ano variava entre R$ 13,50 a R$ 5,00, agora já é encontrado a mais de R$ 20,00. Para o consumidor, em alguns supermercados, o valor pode ultrapassar os R$ 35,00 o quilo. Para entender o que está acontecendo, viemos nesse pomar em Campo Limpo de Goiás. O Alexandre trabalha com a produção de abacate há mais de 30 anos e ele confessa que nunca viu uma situação igual a deste ano. O preço da fruta disparou no fim de outubro e em novembro o valor só tem aumentado. A explicação que eu te falo é fatores climáticos. Eu, como produtor, fatores climáticos. Não sei o que o pessoal que atravessa está sentindo, né? Frete, aumento do combustível, né? Logística em si, né? Mas aqui para nós foi o excesso de calor, falta de umidade, né? E claro, água também. Isso influencia no momento da florada? O que você percebeu? Então, aqui a gente acompanhava os termômetros todo dia, né? Naquelas ondas de calor, que todo dia noticiava 38, 40, né? Aí essa temperatura excessiva, ela prejudica demais a planta, sabe? Bem na época da flor, né? E flor é como se fosse um recém-nascido, sabe? Qualquer coisa, qualquer um vento estranho, ela fica prejudicada, né? Então foi o que aconteceu. Aqui na fazenda são cultivados 4.000 pés de abacate, de 4 variedades diferentes. Só que neste ano os pés estão assim, mais da metade não tem nenhuma fruta. A estimativa era colher durante toda a safra 480 toneladas, mas a produção deve reduzir e a expectativa agora é da produção cair pela metade. Isso significa que os abacates que vingaram não devem ultrapassar as 240 toneladas até o ano que vem. Agora, Alexandre, qual que é a realidade aqui no pomar? Os pés todos devem vingar? Todos os pés estão carregados ou não? Para minha área, eu tenho uma queda de produção mais ou menos de 50%. Isso numa estimativa boa. Esse abacateiro aqui, ó, não tem nenhuma fruta. Já esse outro, que é da mesma variedade, o abacate quintal, ele está com a carga normal. Tá vendo só as frutas dos abacates? Ô Alexandre, esse aqui é da florada desse ano, mas me conta, você deve colher ele quando? Quanto que você vai conseguir fazer na caixa? Então, esse aqui, a colheita é mais ou menos em maio, né? Mas o preço a gente estamos indefinido, não tem como ter uma certeza, sabe? A média? Eu acho que, como eu te falei, né? Vai continuar alto o preço, né? Mas eu acho que em torno de R$100 uma caixa de 22 quilos. Estamos no período de entre-safra. Isso significa que a oferta de abacate está baixa, mas também existem outros fatores que podem ajudar a explicar os altos preços no mercado. É em relação ao preço, tanto dos insumos agrícolas, que tem encarecido a produção, como também do frete para trazer esses frutos de outras regiões. Dessa forma, a caixa que é trazida dos estados produtores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, tem chegado aqui em Goiás a um preço mais elevado. Para ajudar os produtores e tentar salvar a colheita, os técnicos de campo do Senar Goiás têm acompanhado com atenção o caso desde agosto e setembro, época da florada do abacateiro. O que nós notamos no campo esse ano foi uma florada coincidindo com os períodos mais quentes, que seria entre agosto e setembro. Dessa forma, houve um abortamento muito expressivo das flores, independente se o pomar é irrigado ou não, em função da baixa umidade do ar. O que nós estamos esperando então é que haja uma redução nos preços entre fevereiro até a metade do ano. No entanto, a produção, pelo menos na nossa região de Goiás, deve ser um pouco reduzida. Essa produção deve ser um pouco reduzida, o que vai manter os preços um pouco mais altos. E é justamente esse o pensamento do Alexandre, que acredita que o preço pode reduzir um pouco nos próximos meses, mas nem tanto. Eu acredito que não vai abaixar muito,
Só não vai estar tão exagerado. Está na situação que eu brinco, né? Tá melhor comprar carne do que comprar abacate. Mesmo depois da retratação do CEO do Carrefour na França, que questionou a qualidade da carne do Mercosul, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária afirmou que vai formalizar uma reclamação para fazer valer a liberdade econômica e a proteção da produção brasileira. Nós fomos surpreendidos pela atitude de uma empresa francesa, a Carrefour e outras empresas, de uma hora para outra procuraram mostrar uma imagem de que a carne que nós estamos colocando na Europa não é uma carne de qualidade, não atende os padrões europeus. Isso eu acho que não é verdade, porque cada dia mais o Brasil se tornou o grande exportador de carne. Hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo, onde nós não só atendemos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e até a China, os países asiáticos. Então, diante dessa acusação, nós nos vimos obrigados a buscar o nosso escritório que temos hoje em Bruxelas e o nosso escritório também de advocacia que nos atende em Bruxelas para entrar com as ações devidas para buscar esclarecimento da verdade. A CNA vai formalizar uma reclamação junto aos órgãos da União Europeia para fazer valer a liberdade econômica e a proteção da produção brasileira naquele mercado específico. Os preços do trigo no Rio Grande do Sul têm atraído compradores de outros estados. Levantamentos do CPEA mostram que os preços médios do trigo do Rio Grande do Sul variam entre R$ 1.250 e R$ 1.300 a tonelada, o que vem atraindo compradores de outros estados. No Paraná, por exemplo, os valores do cereal no mercado operam acima de R$ 1.400 a tonelada. No interior de São Paulo, o valor chega a R$ 1.500 a tonelada. Na região metropolitana, atinge R$ 1.650. A pesquisa mostra que a atual temporada no Rio Grande do Sul está 76% maior que a do Paraná. Em 2023, a situação foi oposta. No período, a colheita do Rio Grande do Sul ficou 20% abaixo da produção paranaense, segundo dados da Conab. A falta de produto tem feito os preços do café subirem. A alta já passa dos 30%. Na capital paulista, de acordo com o indicador CPEA-Exalc, o café arábica tipo 6 iniciou a semana custando quase R$ 2.000 a saca de 60 quilos. Uma alta de 30,44% no mês. Esse é o maior valor real da série histórica desde janeiro de 1998. De acordo com pesquisadores do CPEA, a alta vem da oferta de café bastante limitada no spot nacional por conta da menor produção esse ano e das negociações lentas. Os produtores estão segurando os lotes, acreditando em novas valorizações e evitando questões fiscais do final do ano. Um programa da Secretaria de Agricultura está ajudando a tirar das ruas animais de grande porte. Vacas e cavalos abandonados são resgatados e depois entregues para adoção. Este é o Apolo, um cavalo pra lá de especial. Ele foi encontrado em Sobradinho, desnutrido e sem uma orelha. Ele foi resgatado e, em seguida, adotado pela Odalvina, que é produtora rural. Odalvina sentiu uma conexão especial com o Apolo e não pensou duas vezes antes de trazer ele para casa. Hoje o cavalo vive em uma fazenda, também em Sobradinho, e tem espaço e cuidado de sobra. Eu peguei eles pra cá por causa do defeito que tinha, porque tem defeito, ninguém quer. Mas eu me comovi, sabe, Ana, com isso. Porque não é só os que não têm defeito que devem ser adotados. Os que não têm defeito também a gente tem que adotar, tem que amar os bichinhos e cuidar, entendeu? Porque eles gostam disso, né? Eles merecem. São bichos dóceis, né? Além do Apolo, Odalvina adotou o cavalo Rox, que sofria maus tratos. O Caramelo, que é cego de um olho, e essa mulinha, que tem um problema na pata. É difícil saber o que esses animais viveram até chegarem aqui.
Mas o importante é que agora eles estão saudáveis e em segurança. Eu amo eles, todo dia eu tenho que vê-los, todo dia eu tenho que tratar deles, ver se estão bem, se está com algum problema, todo dia eu tenho que estar na porta, entendeu? É isso que eu me sinto bem, né? Minha satisfação de ver eles comendo, passando aqui na portinha de casa, uma hora assim meu filho vai, pega um, anda. Geralmente eles estão livres de carroças, de ferraduras. Aqui em casa não vai ter isso para eles, né? Quero que eles fiquem bem. Os animais chegaram aqui na fazenda há cerca de 4 meses. Eles já estão super adaptados e vivendo uma vida de rei. Mas não são todos os animais resgatados que têm a oportunidade de ter uma segunda chance. Em média, 270 animais de grande porte são resgatados todos os anos nas vias públicas do DF. Equinos e bovinos que sofreram maus tratos ou que simplesmente foram abandonados. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural é a responsável por receber denúncias pelo resgate e também pelas ações de fiscalização. Na maioria das vezes, os animais são encontrados machucados e debilitados. Por isso, depois do resgate, eles passam por uma avaliação veterinária e recebem um microchip. Se o dono não reivindicar o resgate em até 30 dias, o animal é colocado para adoção por meio do projeto Adote um Animal. Foi justamente através deste projeto que a Odalvina adotou os animais. Que eles vivem a vida que pediram para Deus. A vida que pediram para Deus, que eles andam, ficam à vontade, não incomodo eles com nada, entendeu? Eles ficam só comendo à vontade, bebendo, não tem ocupação nenhuma para eles, né? Que eu não boto nada neles para maltratar, entendeu? Então eles estão tranquilos, graças a Deus, aqui na área, né? E aqui tem espaço, né, Ana? Também tem espaço para eles. Inclusive, se eu puder adotar mais 2, eu queria. Para adotar, é necessário ir pessoalmente até a Secretaria de Agricultura e apresentar comprovante de residência, identidade e CPF. Os interessados precisam preencher um formulário de responsabilidade e informações sobre a propriedade e finalidade da adoção. Depois é só aguardar até que o cadastro seja aprovado. O agronegócio brasileiro está atento às mudanças internacionais que podem impactar as nossas exportações. No radar, a lei antidesmatamento da União Europeia, os novos acordos com a China, principal parceiro comercial do Brasil e mais. O presidente eleito dos Estados Unidos anunciou que vai cobrar tarifas de importação de produtos da China, do Canadá e do México. Além disso, Donald Trump anunciou a conselheira política Brooke Rollins como secretária da Agricultura. Quem chega para analisar esse cenário todo é o Igor Lucena, que é economista. Bom dia, Igor. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse momento importante, né? Brooke Rollins, ela foi uma das últimas secretárias do governo americano a ter seu nome de fato divulgado pela imprensa. Não que Donald Trump tenha uma visão negativa do setor agro, mas que não é ainda, ou pelo menos não foi uma grande prioridade para ele ao longo da sua campanha eleitoral. E ela tem algumas características bem específicas. Ela é vista como uma pessoa muito ligada ao presidente Trump. Ela faz parte, ela foi, né, até agora, presidente e CEO de um think tank chamado America First, mostrando a importância de políticas de preservação da indústria americana. Ela tem uma formação voltada para o agro, mas ela também é criticada por não ter experiências no setor. E aí é um ponto que é bem interessante, porque o seu nome, ao mesmo tempo que é visto por Donald Trump como uma pessoa da sua mais alta confiança, porque ela já trabalhou com Trump em outros projetos no começo do primeiro mandato, ela é vista também como establishment, né? Ela acredita no livre mercado, ela acredita na questão de prioridade das empresas. E o que isso significa na prática? Que toda a visão protecionista de Donald Trump e a visão mais radical defendida por alguns dos seus mais fiéis aliados pode não ser totalmente colocada em jogo, né? Tanto ela quanto o secretário do Tesouro, também que foi anunciado essa semana, tem um perfil mais moderado, mais voltado para negociações e mais ligados ao mercado. Então, talvez, diferentemente do primeiro mandato de Donald Trump, a gente tenha pesos e contrapesos dentro da sua própria administração. E por que isso é bom para o Brasil? Porque o setor agro vende muito para o governo, para o
Estados Unidos e precisa ter uma boa relação com o governo americano. A probabilidade, né, que nós vamos ver de mais taxas, impostos em todos os países, inclusive no Brasil, pode sim impactar o nosso agro, Kelly. Então, esse nome, acho que vem de uma maneira muito positiva quando a gente olha, pelo menos no histórico dela, de negociações com o setor privado e também com outros países. Igor, e agora realmente Trump sinalizou mais uma vez a questão das taxas para outros países, né? Eu falei há pouco agora, Canadá, México e China. De que forma tudo isso impacta o agronegócio global e acaba tendo reflexo por aqui também? Kelly, impacta sim o agronegócio global de diversas maneiras, né? O primeiro ponto é que a China ela é um dos grandes vendedores para os Estados Unidos. Ela compra da gente muitos produtos que terminam sendo consumidos pelos chineses no mundo agro, né? Também produtos de minérios e outros que são transformados e vendidos para os Estados Unidos. Se a China vai vender menos para os Estados Unidos, indiretamente ela vai comprar menos do Brasil. Seja porque fábricas vão demitir pessoas, ou porque a própria produção industrial vai cair, você vai ter menos turnos, e assim sucessivamente a cadeia econômica funciona. Então, ao mesmo tempo, quando ele fala sobre o Canadá, que é um dos grandes parceiros juntamente com o México, a própria presidente Sheinbaum do México disse que tarifas para empresas mexicanas ou americanas que estão no México vão apenas produzir uma diminuição da atividade econômica, prejudicando não só o México como os Estados Unidos. E na prática eles estão certos. A questão de Trump de achar que a criação de tarifas internacionais vai melhorar a qualidade das empresas nos Estados Unidos ou melhorar a economia americana, ao meu ver, é bastante equivocada. Isso não se mostra na realidade, pode até atrair algumas empresas de volta para os Estados Unidos, mas no final, os preços dos produtos para os americanos vão ficar mais caros, os Estados Unidos vai comercializar menos e países que estão em desenvolvimento, como o Brasil e o próprio México, vão sentir também uma diminuição nas suas atividades econômicas. Obviamente, isso também pode ser, Kelly, pressão inicial para renegociações de temas específicos da economia entre China e Estados Unidos, Canadá e México. Então a gente vai ter que esperar para ver se de fato essas tarifas vão se tornar realidade na maneira que Donald Trump está apostando ou apenas um blefe para que as negociações voltem de uma maneira muito mais forte e radical. Igor, na mesma linha da presidente do México, a embaixada chinesa em Washington disse que uma guerra comercial não beneficia nenhum lado. Concordo, Kelly, com a embaixada chinesa. A guerra comercial não beneficia nenhum lado e a China está preocupada com isso porque vem tentando atingir o seu patamar de 5% de crescimento, que não é uma realidade prática. A economia chinesa vem diminuindo, a gente está sentindo uma pressão muito grande de chineses se aposentando, de uma falta de mão de obra, de desemprego muito alto nos mais jovens. E se a gente ver uma guerra comercial que impacte fundamentalmente o que nós estamos assistindo na China, ela pode não sair da sua deflação, que é uma situação real existente na China, e o que a gente viu no Japão da década de 80 pode se repetir com os chineses, o que seria ruim para o Brasil também, porque a gente diminuiria as nossas exportações do agro. Por isso, e eu venho advogando, Kelly, para muitas pessoas que nós temos a China como um grande parceiro, os acordos são importantes, mas não podemos ficar de fora de outros acordos, e a possibilidade até mesmo de voltarmos com o acordo da União Europeia e outros internacionais são importantes para que o Brasil possa entender e navegar um mundo que vai ser mais protecionista e mais complicado a partir de 2025. No meio disso tudo, a gente sabe da força do nosso agronegócio brasileiro, não é, Igor? E depois do G20, nós acompanhamos aqui na Record News o encontro
entre Xi Jinping e Lula. E depois o Ministério da Agricultura anunciou o acordo para novas parcerias entre Brasil e China em relação ao nosso agro. A gente lembra que a China realmente é o principal parceiro comercial, seguido dos Estados Unidos. Então, veja como são mercados fundamentais para o nosso agro. Você acredita que com essa tensão comercial com os Estados Unidos, essa parceria Brasil e China pode aumentar, pode se estreitar? Eu acredito que sim, Kelly. Ao mesmo tempo que a gente está assistindo os europeus, principalmente alemães e italianos, quererem avançar com acordos com o Brasil, os chineses encaram da mesma maneira. Se os Estados Unidos vão se retrair do comércio internacional, aumentar barreiras e criar situações que sejam negativas para um acordo internacional que tenha mais negócios entre os países, por uma visão protecionista do presidente Donald Trump, o Brasil é um país importante para a China, porque um dos pontos principais, Kelly, para os chineses, que está travando o crescimento deles, é a falta de recursos. A China perdeu 60% dos seus rios nos últimos 100 anos. A China perde e não tem hoje capacidade energética. Eu falo de energia de produtos minerais, a gente está falando de alimentos, a gente está falando de óleo e gás e diversos elementos básicos para o seu país. Então, quando a China vê essa possibilidade de entrave com os Estados Unidos, ela olha para o Brasil e vê como o Brasil como um player importante para subsidiar, ou seja, realizar negócios e subsidiar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Por isso, no meu ponto de vista, nós vamos ter sim um avanço de apoios e negociações com a China e a possibilidade de abertura de novos mercados, que para a gente também é muito importante. Pois é, as parcerias aumentaram, né? E vem aumentando com a China. Veja como realmente é importante e estratégico para o nosso agro a gente ir fazendo essas parcerias e com vários países sempre, né, Igor? Para não ficar na mão de um único cliente, de um único país. Bom, no meio disso tudo, gostaria de pensar algo que você trouxe para a gente, que é em relação ao Mercosul, que é um assunto discutido há 20 anos e acaba não avançando. Nesse cenário agora novo, a gente tem ainda, então, uma chance, na sua visão, de que o Mercosul realmente avance agora? Com a União Europeia, esse acordo com a União Europeia? Kelly, eu tinha uma visão muito cética depois de que a gente assistiu ao fim da Espanha dentro da presidência da União Europeia, que era um dos grandes advogados do acordo, e o fato de que a gente viu todas aquelas rebeliões de franceses, espanhóis e alemães, principalmente no agro europeu, contra o acordo. Entretanto, os europeus entendem, a grande maioria deles, não muitos franceses, de que a abertura de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o aumento de tarifas internacionais vai criar um cenário de protecionismo muito grande. E a necessidade de se fechar acordos internacionais, não só com o Mercosul, que já está avançado, mas com outros blocos, é fundamental para o alargamento da União Europeia, para que eles tenham acesso a novos mercados e principalmente que eles se tornem mais produtivos e diminuam os seus custos de produção. E um dos pontos de que é possível diminuir os custos de produção é o nosso agro, que tem um preço muito mais barato e mais competitivo do que os europeus. Ou seja, o nosso agro entrando para a União Europeia dentro de um acordo que vai minimizar radicalmente os impostos de importação, vai fazer com que o custo de alimentos na União Europeia diminua. Isso impacta positivamente até mesmo na inflação deles. Obviamente, há um protecionismo por causa da França, a gente viu isso no caso do Carrefour, que nitidamente foi instrumentalizado junto com o governo de Emmanuel Macron, mas ao meu ponto de vista, o acordo não depende mais da totalidade dos membros do bloco. Hoje, com 65% dos países aprovando e 55% da população também, né, em relação aos membros do Parlamento Europeu, o acordo será ratificado. E a gente está falando de que, mais que a França seja contra, você tem blocos muito fortes a favor, como, por exemplo, a Itália, a Alemanha, a Espanha, que são países populosos, né? Outros como Portugal, Suécia. Esses países têm interesse em vender para o Mercosul produtos de alta tecnologia, como carros, aviões, até mesmo equipamentos do agro. Então, minha visão clara é que o governo de Donald Trump, indiretamente com suas visões protecionistas, forçou a União Europeia a repensar o acordo
e, obviamente, o governo brasileiro tem interesse em fazê-lo. Isso revitaliza o Mercosul, isso faz com que outros países da América Latina queiram vir para o Mercosul para poder terem acesso ao mercado comum europeu de 500 milhões de habitantes, de um alto poder de compra, que começa mais uma vez a se alargar para o leste da Europa. Então, é uma espécie de ganha-ganha do ponto de vista total. Claro, setores serão prejudicados nos dois lados, aqueles que sejam menos competitivos, mas de uma maneira geral será muito positivo para o Brasil. A gente tem a possibilidade de crescer o nosso PIB percentual em 1,2% ao ano pelos próximos 10 anos após a implementação. Então, acho que sim, o tema volta à mesa com a possibilidade real de acordo e de grande vitória para o agro brasileiro até dezembro deste ano. Então, para a gente resumir e fechar aqui, Igor, essa volta de Donald Trump à Casa Branca vai levar no ano que vem aí uma onda de novos negócios para o nosso agro, ou seja, pode ser muito bom aqui para o Brasil, mas é preciso estar atento a muita coisa, a muitos detalhes e conversar com muita gente, com muitos parceiros, né? Muita conversa, muito acordo, muita negociação e principalmente um trabalho forte de diplomacia comercial, sair da diplomacia protocolar, avançar em grandes países como a Índia, que a gente tem um espaço muito pequeno, como, por exemplo, a Indonésia, a Tailândia, o Sudeste Asiático, avançar ainda mais no Japão, que é um país, por mais que seja pequeno, tem uma população grande, laços históricos com o Brasil. Então, acho que o Brasil vai precisar, sim, tirar um pouco essa visão de que apenas China e focar nos europeus, focar no Sudeste Asiático, entender que o agro vai ter espaço para tomar novos mercados e avançar durante o ano de 2025. Vai ser uma missão não só do governo federal, mas de grande parte do empresariado agro e principalmente dos governos estaduais desse setor que podem sim ajudar e muito nessa paradiplomacia comercial. Igor, muito obrigada pela análise, né? São muitos pontos importantes e é essencial que a gente siga aqui analisando tudo. Muito obrigada mais uma vez, um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos, Kelly. Até mais. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.